Conheça 3 aplicativos rivais da Uber que não deram certo. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber desde 2015 e desde então eu, Marlon, me cadastro em tudo quanto é aplicativo novo que aparece. Surgiu um aplicativo novo, eu vou lá, me cadastro como motorista, tento fazer corridas, tento descobrir se aquela plataforma é boa ou é ruim. E se ela parece ser boa, eu até falo aqui no canal. Se é ruim, eu nem perco meu tempo. E é interessante ver como surgem novas plataformas e entender o que elas fizeram de errado que não deram certo. Por que elas não conseguiram decolar? Por que não cativaram motoristas ou passageiros? Então nesse vídeo eu selecionei 3 plataformas que eu vi elas serem criadas e morrerem. Isso mesmo, todas as 3 plataformas que eu vou falar aqui no vídeo, elas já não existem mais. E as 3 plataformas que eu vou falar nesse vídeo são ForMove, WillGo e T81. E vamos começar analisando uma das plataformas mais badaladas entre os motoristas, que foi a ForMove. Todos os motoristas estavam torcendo para que essa plataforma decolasse e quando a gente ficava online, nunca chamava, nunca tinha corrida. A ForMove usava como estratégia de crescimento o famoso marketing multinível, comparados por algumas pessoas como se fosse pirâmide. E o marketing multinível funciona sim para você crescer qualquer produto, seja uma plataforma de aplicativos ou qualquer outro produto. Isso porque a toda hora, sem parar, as pessoas ficam enviando mensagens para você, né, dizendo compre isso ou se cadastre na ForMove. Nessa época vocês não têm ideia de quantos comentários tinha da ForMove nos meus vídeos. Minha caixa de e-mail era lotada de pessoas me mandando convite da ForMove. Ia no meu Instagram, tinha lá um monte de convite da ForMove. No Facebook, um monte de convite da ForMove. Nos grupos de WhatsApp, um monte de convite da ForMove. E por que as pessoas fazem isso e ficam espalhando links de convites a toda hora? Isso acontece porque a ForMove, ela prometia que as corridas feitas pelas pessoas que você indicava, parte daquele dinheiro daquelas corridas ia para você. Ou seja, as pessoas tinham a ilusão de que elas iam ficar em casa ganhando dinheiro sem fazer nada. Alguma coisa do tipo assim: a pessoa que você indicou faz uma corrida e aquela corrida deu R$10. E aí você ganha R$1 por ter indicado aquele motorista que fez aquela corrida deu R$10. E aí se aquele motorista indicar uma outra pessoa, eu também ganho ali 50 centavos em cima da corrida que a outro fizer. Enfim, um efeito em cascata, às vezes que eles chamam de níveis, 3, 4, 5 níveis, onde o trabalho do outro lá na ponta, digamos assim, gera centavos ou reais para aquele cara que indicou primeiro. Aí assim as pessoas tinham a ilusão de que se elas indicassem 100 pessoas, por exemplo, elas iam ganhar 10 mil por mês sem fazer nada, ficando só em casa. No caso da ForMove ainda, no início, ela cobrava pelos cadastros, ou seja, quando o motorista entrava para a plataforma, ele tinha que pagar não lembro quanto, talvez uns R$100, alguma coisa assim, e aí parte desse dinheiro que o outro pagava, você ganhava. Mas depois a ForMove viu que isso não estava funcionando, porque os motoristas não estavam pagando, não estavam entrando, afinal, o motorista em geral já está nos aplicativos porque ainda sem dinheiro, imagina pagar para entrar numa plataforma. Então os motoristas não estavam se cadastrando e aí depois ela liberou o cadastro. E por que eu recebia muitos convites, né? Porque as pessoas achavam que, não, o Marlon se cadastra com o meu código, o Marlon tem canal no YouTube, ele divulga para 500 mil pessoas, 500 mil pessoas vão fazer o cadastro com o código dele e eu vou ficar aqui em cima assim, ganhando 5 milhões por mês sem fazer nada. Sério? Os donos da ForMove na época chegaram a me chamar para uma reunião e eu fui. Eu fui lá, ouvi o que eles tinham para falar sobre a plataforma e também ver se eu poderia ajudar, de alguma certa forma, aquela plataforma a crescer. Porque, em geral, eu torço pelo crescimento de todas as plataformas. Eu acredito que quanto mais concorrência, melhor. O legal é as plataformas disputarem o motorista, porque se elas tiverem que disputar o motorista, quem ganha é o motorista. Os aplicativos vão ter que criar mais promoções para manter os motoristas online na plataforma dela. E todos os apps que eu vou falar aqui, eu tive reunião com os donos, dei sugestões, como que a plataforma poderia ser melhor para o motorista. E aí, quando eu fui nessa reunião com os donos da ForMove, eu queria ouvir deles o que eles tinham para dizer para o motorista, por que a plataforma era boa para o motorista, queria ouvir sobre segurança, eu queria ver sobre o programa de expansão para passageiros, mas os donos da ForMove só sabiam falar de multinível. Marlon, se você divulgar nossa plataforma, você vai ganhar 10 mil por mês. Em uma semaninha você já vai ter motoristas na sua rede para faturar 10 mil por mês. Em 5 meses você vai estar ganhando 100 mil por mês. Os olhos deles arregalavam para falar isso para mim, assim, de uma maneira uau! E eu não me iludo com dinheiro fácil, isso não adianta. Mas eu queria dar dicas para eles que eu achavam que seria um diferencial para a ForMove. Eu queria ver a ForMove crescer, queria ver a ForMove ser segura para o motorista de aplicativo. Eu queria que a taxa do aplicativo fosse o mínimo possível. Mas não adianta.
adianta. Eu lembro que a reunião demorou 2 horas e tudo que eles queriam falar para mim era sobre o multinível e o quanto eu iria ser rico se eu divulgasse a plataforma. Bom, uma coisa a ForMove conseguiu, foi cadastrar tudo quanto é motorista. Eu não lembro do número exato agora, mas em 1 ano de operação eles tinham praticamente todos os motoristas do Brasil cadastrados na ForMove. Mas nunca tinha corrido, o aplicativo não tocava, você ficava online o dia inteiro e nada do aplicativo tocar. Eles queriam adotar a mesma estratégia do multinível para os passageiros, mas não funcionava. Afinal, um aplicativo ele não vive de motoristas, ele vive de passageiros. Afinal, são eles que pagam para que tudo se mantenha, se sustente, tanto o app quanto os motoristas. Hoje a ForMove ainda existe na Play Store, por exemplo, você consegue baixar, só que o aplicativo sequer abre, não funciona. Está largado às traças. O pessoal fechou a porta da empresa e nem tirou o aplicativo da loja. E digo mais, ainda tem gente querendo utilizar a estratégia do marketing multinível para conseguir criar novos apps, atraindo um monte de motorista e talvez iludindo as pessoas. Tome cuidado, porque muitas vezes eles utilizam os dados do seu cadastro para vender o seu cadastro para outras pessoas. Vamos falar agora de outro aplicativo que não deu certo. Vamos falar do WillGo. Segundo as minhas pesquisas, o aplicativo foi lançado em 7 de maio de 2016. Basicamente, estamos há 4 anos atrás. Ele tinha várias categorias, incluindo uma categoria de entregas, já em 2016. Ele trabalhava no formato de mensalidades, ou seja, o motorista pagava uma quantia por mês para poder ficar online e receber corridas. Ele mostrava ser mais vantajoso que a Uber, em questão de valores. Ou seja, aparentemente é um aplicativo que é mais barato para o passageiro, muito mais barato para um motorista, porque não tem as porcentagens altas que hoje Uber e 99 principalmente praticam, e para isso tinha que pagar mensalidade. E aí, infelizmente, as pessoas não pagavam mensalidade, tinham receio de investir na plataforma, e aí, sem mensalidade, sem motorista, sem passageiro, e o negócio morreu. A terceira plataforma rival da Uber que não deu certo foi a T81. Também foi lançada em 2016, e ela tinha uma taxa anual de R$100. Uma taxa anual de R$100 até legal, né? Tranquilo de pagar. Além dos R$100, a taxa da T81 era fixa por categoria. Se a corrida fosse de moto, por exemplo, a taxa do aplicativo era de R$1. Se a corrida fosse feita por um carro hatch, a taxa do aplicativo era R$2. Se a corrida fosse feita por um carro sedã, a taxa do aplicativo era de R$3. Um modelo meio estranho, convenhamos. Era interessante que no início, quando um passageiro chamava um carro, essa solicitação de viagem era disparada para vários carros ao mesmo tempo. Não era para um único carro, como é na Uber, por exemplo. Inclusive a 99, lá no início, bem no início, também era assim. Uma solicitação de viagem era disparada para vários motoristas e quem atendesse primeiro, levava. Às vezes dava uma raiva porque a gente clicava e aí um outro motorista aceitou primeiro que você. Dava uma frustração desgraçada. E assim como os outros aplicativos, a T81 não tinha passageiro, não tinha corrida. Acho que num dia inteiro de trabalho, se o aplicativo tocasse 2 vezes, era muito. E tecnologicamente falando, esse aplicativo T81 era muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Ele não funcionava. Sequer abria o Waze, não tinha um botãozinho ali para dirigir, por exemplo, e abrir o Waze já com destino. Você tinha que manualmente abrir o aplicativo Waze e digitar o mesmo endereço que tinha lá no aplicativo T81. Era um saco. Como eu disse no início do vídeo, eu acho bacana, acho ótimo que pessoas, empreendedores, tentam criar aplicativos concorrentes da Uber. Eu acho isso magnífico. Só que muitas vezes esses empreendedores acham que é fácil fazer isso. Eu tenho acompanhado pelo Brasil alguns aplicativos que estão crescendo, estão tendo sucesso. Devagarinho eles vão conquistando o mercado e eu acho isso muito positivo. Às vezes são aplicativos mais regionais, não funcionam em todo o Brasil e isso é bem bacana. E assim, o grande desafio para você ter um aplicativo que bata de frente com a Uber, 99 ou Cabify, o grande desafio é ter passageiros. Conseguir passageiros não é uma tarefa fácil. Outros desafios são tecnologia. Tecnologia eu diria que é uma parte muito importante do aplicativo. O aplicativo ele precisa funcionar. Coisas que outras plataformas no passado não conseguiram. Outro ponto importante também é que os aplicativos precisam ter um bom suporte, tanto para passageiros quanto para motorista, e isso custa caro, e além disso tem que pensar na segurança, tanto do passageiro quanto do motorista. Muita gente me pergunta, Marlon, por que você não faz o seu próprio aplicativo? E eu confesso que eu tenho muito essa vontade, só que pelo que eu acompanho das plataformas que tentaram crescer e não conseguiram, eu fico até desmotivado, porque não é uma tarefa nada fácil. Em geral, precisa de muito, mas muito dinheiro e uma equipe muito grande para fazer as coisas acontecerem. Talvez até a melhor forma de criar um novo aplicativo seja começando devagarinho e ir crescendo aos poucos. Por isso que eu costumo não acreditar em qualquer novo aplicativo lançado nacionalmente, porque eu sei que não existe estrutura para isso. Até a Uber começou devagarinho, por que um outro aplicativo vai achar que vai começar grande e vai começar matando a pau com tudo? Eu duvido.
Gostou do vídeo? Então deixa o gostei aqui embaixo, verifique a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E esse foi o vídeo de hoje, vejo você numa próxima dica no próximo vídeo. Valeu! Opa, tocou! Tá pertinho!